E eu montei mais uma série para você que eu tenho certeza que você vai gostar. O que mais me surpreende aqui no YouTube é o quantos vídeos de dicas vocês adoram. Então eu montei agora para vocês uma série de vídeos com 5 dicas, com vários assuntos. Tipo, explosão do adulto, eletrônicos, cocô no lugar certo, o ou você e a consequência, responsabilidade com a escola, 5 dicas do peraí, você escuta muito peraí? 5 dicas frustração das crianças, crianças dormindo, alimentação, etc. Então vamos fazer isso. E se por um acaso você tiver mais algum tema que você gostaria que eu fizesse as 5 dicas para lidar com esse tema, você me escreve aqui embaixo, tá bom? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, gente, tudo bem? Nossa, por onde começamos, né? Eu vou começar pelos adultos, que eu acho que a gente precisa primeiro começar a cuidar de não explodir, de ouvir tudo isso dentro do nosso coração, para então a gente lidar com todos os desafios que sim existem e aparecem todos os dias da nossa vida. Mas antes eu não posso deixar de te convidar. Eu tenho recebido, gente, muitas mensagens e até gente escrevendo para mim a situação que tem vivido em casa e me perguntando: Dani, o curso online realmente pode me ajudar com isso? Tipo, minha filha tá muito desobediente, eu não tô conseguindo lidar, eu tô explodindo demais, eu tenho tratado meu filho de um jeito que eu não gosto, eu me arrependo depois, mas eu acabo repetindo e fazendo sempre as mesmas coisas. Ufa, o curso ajuda? Eu vou dizer para você, super ajuda. O curso online, gente, ele dura 1 ano. Então, nesse processo, a gente vai realmente começar por uma profunda transformação no seu coração, na sua forma de agir, no seu entendimento das coisas. E a partir desse processo, a gente começa a transformar o sistema da nossa família. Primeiro, porque você vai entender essas situações de uma outra forma. E depois, porque você vai ter um acompanhamento próximo, porque a gente se encontra 3 vezes por semana no grupo de pais e mães, e você vai ter um acompanhamento próximo das situações que você tem vivido. Fora que você também vai perceber que você não tá só. Eu passo por isso, todo mundo que tá lá no curso passa por isso. E esse colo horizontal, ele é primordial para a gente sustentar transformação e novas atitudes frente a esses momentos. Então eu te convido, está aqui embaixo, você pode se inscrever agora. O teu ano começa quando você se inscreve e você vai amar, eu tenho certeza absoluta disso. Tá bom? Então te espero lá no curso, mas hoje a gente vai começar com as 5 dicas para você lidar com a explosão do adulto. Depois a gente vai falar das crianças, mas vamos cuidar da nossa primeiro? Porque senão a gente fica num negócio que é assim: eu explodo só porque você fez tal coisa, você faz tal coisa só porque eu explodi primeiro, e a gente fica num ciclo muito improdutivo dentro das nossas casas e com as pessoas que a gente mais ama. Vamos imaginar que essa explosão está para acontecer. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Eu perceber a irritação subindo, a raiva chegando, a fúria subindo. Eu sinto subir um calorão aqui pelo pescoço, a irritação, você sente um calor. Eu, pelo menos, sinto muito desconforto físico. Quando a raiva chega, eu sinto ela dentro de mim, sabe? Você é capaz de... entendeu? Então, a primeira dica, gente, é você perceber isso fisicamente no teu corpo. Por quê? Porque se a gente não tem essa percepção disso acontecendo, eu só percebo depois que a explosão já saiu, depois que a granada já se foi, a bomba caseira já foi jogada. Então, eu preciso perceber. Vamos imaginar que uma coisinha piquititica te irritou, te chateou, te deixou desconfortável, e você vai perceber isso, sentindo isso no seu corpo, e com essa informação você está recebendo, perceba isso, uma notificação. Esta situação não está confortável para você. O ponto é que normalmente a gente não faz nada com isso, você engole um sapão e segue. Só que isso está construindo a sua bomba caseira, percebe? Porque daí vem outra situação, aí vem mais uma situação. Na terceira, que você escolheu não comunicar isso para o outro,
você estoura. Na quarta, que sejam os mais pacientes, na 10ª, mas ainda assim vem estouro, de um jeito ou de outro, ou para fora ou para dentro. Então a primeira dica que eu quero te dar para você lidar com esse processo de explosão, para que a gente não exploda, faça o melhor possível para que isso não aconteça, é exatamente eu prestar atenção na irritação, na raiva, no desconforto, e ao invés de eu simplesmente ignorar isso e seguir a vida, talvez eu parar e a gente vai para a segunda dica e entender o que é que eu preciso, qual é a minha necessidade, o que é que eu preciso e o que eu posso pedir para o outro. É quando eu peço para o outro, através da comunicação de que alguma coisa tá ruim para mim, hashtag tá ruim para mim, eu peço para o outro alguma coisa. Então ontem aqui em casa, por exemplo, eu acordei e eu vi uma bagunça, gente, no quarto das crianças. Eu entrei 8h30 da manhã e aí subiu uma fúria imediata. E aí eu falei pra ela, séria, tá muito ruim pra mim. Eu tô muito cansada de ter que falar e toda vez que eu chego tem bagunça do mesmo jeito. E aí eu vou começar a ficar mais nervosa e tá ruim esse ciclo pra mim. O que vocês podem fazer pra me ajudar? E as duas bonitinhas, 8h30 da manhã, as duas falaram, não mãe, a gente vai organizar. Falei, então, mas eu sei que vocês organizam quando eu peço. Mas será que vocês podem cuidar de fazer, botar ordem no que vocês acabaram de bagunçar? Qualquer coisa que seja, pra não ter que esperar eu chegar pra pedir, pra arrumar. Porque isso tá me deixando muito irritada. E as duas falaram, não mãe, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. E já são 2 dias onde isso está bem melhor. Hoje eu não precisei pedir para ninguém arrumar a cama, não precisei pedir para ninguém tirar os copos, e isso está acontecendo. Isso quer dizer que vai andar perfeito para sempre? Não! Mas isso quer dizer que eu não tô engolindo sapo e uma hora escuta aqui! Não tô estourando em cima. Vocês não têm... meu estouro é assim, né? Vocês não ligam para nada! Não, não é verdade. Então, eu posso cuidar de estar higienizada com o meu processo de necessidade, comunicando isso para o outro, convidando o outro à responsabilidade da parte dele, para que a gente possa seguir em diante. Acelerada. Então é o seguinte, terceira dica. Em que situação eu me coloquei? Muitas vezes a gente não pede ajuda para ninguém, você acha que o seu jeito é melhor mesmo, só você faz tão bem quanto você, no seu tempo, da sua maneira, e o que acaba acontecendo é que chega uma hora que você tá sentindo muito desconforto, irritação, sobrecarga, segurando aquele monte de coisa, igual o vídeo do Pires, do prato e do suplá, lembram? Segurando tudo isso, e aí você olha pro lado e tem um marido, uma criança, qualquer que seja, o gato, o cachorro, tanto faz, e você vê essa pessoa super relaxada, e aí você estoura. Então, normalmente quando a gente estoura, a gente vai colocar no outro a culpa do nosso estouro, e isso não é verdade. Então, eu preciso entender em que posição eu me coloco quando eu me sobrecarrego, quando eu não peço ajuda de ninguém, quando tudo tem que ser do meu jeito. Então, é muito importante que quando a irritação vai subindo, você faça esse escaneamento de onde é que eu me pus aqui? Eu me pus de ter que dar conta de tudo, eu tô me exigindo a expectativa de tudo perfeito, tudo feito, tudo dado conta. Como é que a gente faz quando a gente se percebe colocando nesse lugar de muita exigência? E aí a gente vai para 4ª dica. Qual é o meu propósito com tudo isso? Será que eu tô atendendo nessa irritação toda o mundo ideal, o mundo perfeito, tendo que dar conta de tudo? O meu propósito é fazer tudo perfeito para que eu seja valiosa, importante, para que meu valor esteja garantido? Muitas vezes, se a gente está fazendo tudo isso para ser reconhecido ou tudo isso com um propósito de perfeição que nunca chega, o que acontece é que além da gente sair do nosso melhor possível, você tá assim, você colocando o seu valor em xeque e aí sim colocando o amor dos outros também em xeque, a dúvida se os outros te ajudam ou não também em xeque, mas é a gente que está se colocando nesse lugar. Então perceber que a irritação e a explosão, ela conta de uma necessidade, mas ela conta de uma condição humana. Nós somos imperfeitos, a gente tem sim todo dia a oportunidade de fazer o melhor possível, mas não necessariamente esse melhor possível vai atingir um resultado perfeito. Às vezes não, mas ainda é o meu melhor possível, por isso o meu valor não entra em questão. 5ª dica,
Reconhecendo a imperfeição e o melhor possível em mim e no outro. O que é que eu aprendo para a próxima vez? Quando a gente está dentro dessa condição de imperfeitos, vulneráveis, fazendo o melhor que a gente pode, e a gente olha o outro dessa forma também, o que acontece, gente, é muito importante. Que eu pego tudo que há de erro, falha, que vai acontecer no nosso dia a dia, seja no trabalho, em casa, com as crianças, tanto faz, e eu convido a mim e aos outros para o que a gente pode aprender para uma próxima vez. Esse momento, ele tem muita informação. Informação do que não fazer é preciosíssima, informação do que fazer, do que repetir também é, mas a gente vai entendendo nesse escaneamento da irritação onde é que eu me sobrecarreguei, onde é que eu me desconsiderei, onde é que talvez eu tenha desconsiderado o outro, como é que eu posso fazer de uma forma diferente na próxima vez, para que a gente realmente construa um caminho de aprendizado com toda a oportunidade que a gente vive todos os dias. Porque no fim das contas, ou a gente usa isso para aprender, ou a gente vai usar toda essa experiência para nos aprisionar num lugar de ter que ser diferente do que somos para ter valor, e sim numa relação que vai ficando cada vez mais bélica. Afinal de contas, eu estou em questão, eu estou periclitante, né, no meu valor, e eu preciso garantir isso, custe o que custar. Vai custar a saúde, vai custar nosso emocional, vai custar uma ansiedade até o pescoço, vai custar depressão, vai custar caro. Pode ser que essa conta não chegue imediatamente, custa enxaquecas para mim quando eu passo de todos os meus limites, e isso é muito importante que a gente perceba. Então, a última dica é a sexta. Eram só 5, mas eu vou ter que terminar com essa. Caso você tenha explodido, escaneie para que você descubra o que é que houve, onde é que você se desconsiderou, onde é que você perdeu o pé, onde é que ficou muito difícil, e aprenda para que na próxima vez você possa fazer diferente, mas peça perdão. Cuide do que sai de você, para que mesmo nesse dia a dia tão intenso que é o que a gente tem vivido agora, a gente possa estar sempre vivendo reconciliação e aprendizado, e não razão, distância e solidão. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você quiser aprofundar isso, como eu disse lá no começo, em detalhes e com situações da sua vida, venha para o curso online, ele está extraordinário, a gente aprofunda toda essa construção dessa necessidade de reconhecimento e valor, e a gente traz nos nossos encontros, 3 vezes por semana, os casos práticos, as situações que você está vivendo aí na sua casa e eu estou vivendo na minha. E é um grande colo para a gente poder realmente fazer todo esse passo a passo, essa transformação que vai em direção à responsabilidade de uma forma amorosa, acolhedora e sim, com um grande movimento que vai transformar tanto o teu coração quanto o teu estar em família. Eu agradeço a Deus pela paz no meu coração e pela oportunidade de estar viva e aprendendo todos os dias. E agradeço muito a tua presença. A gente se vê no próximo vídeo com mais 5 dicas em algum assunto do nosso cotidiano. Escreve aqui embaixo se você tem mais algum tema que você gostaria que eu fizesse as 5 dicas. E a gente vai seguindo nessa série. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!